Deus continue nos ajudando, que essa unção permaneça conosco, né? Os louvores foram cantados, ungidos por Deus, né? E essa atmosfera tão boa que dá até vontade de fazer um culto de louvor, né? Um louvorzão, né? Tão bom que ficou o ambiente. Mas também temos essa parte aqui que é a parte importante, que é a parte da palavra. E eu creio que nós vamos ter toda uma eternidade para louvar o Senhor. Então esses momentos são momentos que nós precisamos ter uma preparação para esse tempo que está por vir, né? Então eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias, numa escritura que você que crê nessa mensagem já conhece muito bem. 2 Coríntios, no capítulo 5, bem conhecida nossa, e assuntos que já temos falado. Nessa noite gostaria de colocar alguns pontos em ordem, em alguns assuntos aqui. Domingo passado, eu avisei para os irmãos que nesse culto seria mais ensinamento, né? Então eu sei que vocês amam a palavra, né? Seja ela de uma forma pentecostal, avivada, seja uma forma de ensinamento, nós amamos e gostamos de ouvir a palavra, né? Ao longo desses cultos que nós temos tido, Deus tem trazido bastante mensagem de preparação para que o povo se prepare para ouvir as coisas grandes e firmes que Deus tem para nós ainda, né? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos um edifício. Os irmãos estão lembrados que o profeta disse que essa casa terrestre é o nosso corpo natural aqui. Quantos lembram disso? Amém. Esse nosso corpo é essa casa terrestre, né? E se ela se desfaz, temos um edifício. Amém. O edifício é nosso corpo espiritual, que é a nossa teofania que está na presença do Senhor, né? Então nós temos um edifício, uma casa eterna no céu, não feita por mãos, mas por Deus. Amém. Pois nisso gememos ardentemente, desejando ser revestido da nossa casa, que é do céu. Amém. Uma coisa em nós aqui está gemendo, sairmos dessa casa aqui, essa casa velha, amém, como o Daniel deu testemunho ali, 10 dias quase te derrubou, né? Um dia vamos sair dessa casa aqui, e aquela não tem mais isso, né? Não tem Covid, né? Amém. Aleluia. Versículo 3. Se é que estando vestido, não formos achado nu. Porque nós que estamos nesse tabernáculo, gememos sendo sobrecarregado, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que a mortalidade seja engolido pela vida. Oramos a Deus. Amém, Senhor Jesus. É tão bom estar diante de uma congregação, amém, que ama ouvir a Tua palavra, que ama louvar o Teu nome, te engrandecer, te adorar na beleza da Tua santidade. Que nessa noite, Senhor, possamos aqui termos um bom momento em torno da Tua palavra. Eu não sou um mestre, não sou um professor, eu não sei como fazer essas coisas, mas sei que o Teu Espírito Santo é um ensinador de justiça. E o Teu Espírito Santo foi nos dado, Senhor, para nos ensinar todas as coisas e nos guiar por toda a verdade. Eu sei que eu apenas posso falar a palavra, mas o Teu Espírito Santo é que conduz até o coração dos Teus filhos. E que nessa noite, Senhor, possa a palavra do Senhor entrar no entendimento e essa palavra que nós estamos ouvindo realmente ser uma mudança de entendimento para os Teus filhos se firmarem, amém, nas promessas que o Senhor tem para nós, das coisas que são, daquelas que o Senhor tem nos revelado já passada e daquelas que hão de ser. Nós estamos aqui à disposição para que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Nós vamos deixar o pedido de oração para o final do culto. Amém. Os irmãos que vão receber oração. Eu gostaria de apresentar nossos irmãos, então, que estão nos visitando.
Também está conosco nessa noite nosso precioso irmão, amigo, irmão José Caetano. Pode ficar de pé, irmão José. Os irmãos veem o senhor. Então, irmão José Caetano, sua esposa, irmã Eva, ali atrás que cantou aqui. E o seu filho, Jefferson. Pode ficar ali, o Jefferson também é um jovem, podia ter cantado aqui com a mocidade junto, né? Os irmãos são da cidade de Rio Pardo, onde nós vamos ali uma vez por mês, né? Eu creio que agora os irmãos estão se programando para ter culto em menos tempo, né? Amém. E quando nós vamos ali, os irmãos sempre têm nos recebido nós muito bem, como se recebe ao Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje eles nos deram essa honra, esse privilégio de fazer essa viagemzinha de 5 horas para estar aqui conosco, né? Eu sei que não é... Se tem uma pessoa que sabe que não é fácil, sou eu, né? Mas os irmãos enfrentaram a dificuldade do trânsito, da estrada, e vieram aqui para ter esse companheirismo conosco, né? Irmão José, eu conheço o irmão José desde que eu tinha talvez uns 4 anos, 3 anos de idade. Irmão José sempre foi um ganhador de alma, né? Eu me lembro que o irmão José chegava nos lugares com o violãozinho dele, cantando aqueles hinos clássicos dele, né? Ó meu Jesus, eu te peço agora, ilumina o caminho meu. E reunia as pessoas, né? Um pouco tinha uma congregação ali, né? E todas as partes que o irmão José passou, amém, ele deixou fruto desse dom especial que Deus deu a ele, de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E sei que o tempo passa, né? A idade chega, mas as coisas boas ficam tudo registrado no livro memorial de Deus, né? Amém? Uma vez um diácono estava meio desanimado na fé, e o irmão Brand disse assim para ele: irmão, não desanima, fica firme. Amém. Porque na visão que eu tive ali, além da cortina do tempo, tu estava me ajudando a colocar as pessoas lá. Amém. Claro, aquele diácono estava ajudando o irmão Brand, as pessoas a chegar ao novo nascimento, né? Aleluia. Aleluia. E existe alguns galardão que se ganha lá na eternidade, né? E eu creio que um dos grandes galardão, irmão José, é quando você chegar lá e ter pessoas lá que vão te cumprimentar, né? Obrigado, irmão José, pela ter pregado para mim, obrigado por ter falado do evangelho para mim. Se eu estou aqui, foi o Senhor que me evangelizou. Deus te abençoe, querido. Fique firme nessa esperança que Deus tem coisas boas para nós ainda, né? E a irmã Eva, vocês viram, a irmã Eva canta, louva o Senhor. Antes de conhecer a mensagem, ela era pregadora também. Aí conheceu a mensagem e não posso mais pregar agora. Amém, Jesus. Mas ela testifica de Jesus. Convida, faz convite. Amém. O Jefferson é mais quietinho, mas ele canta também. Posta algumas coisas lá na internet. Então Deus abençoe muito essa família abençoada. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Bom, vou falar, né, só por falar mesmo, assim, eu vou apresentar o irmão Daniel aqui, né, uma Nayara, né, por costume, né, mas os irmãos são de casa, né, são nossos aqui. O Elias, cadê o Elias? Tá lá atrás de Elias, a irmã Patrícia também de Santa Rita, né, parece que nós casemos, né, desde a semana retrasada, não soltemos mais. Acho que o bom é vocês virem morar para cá de uma vez, né? Já que não conseguem nos deixar, né? Amém. Tivemos um culto abençoadíssimo em Alvorada sexta-feira, né? Muito bom culto de sexta-feira. A glória de Deus desceu naquele lugar. Tentei repetir no sábado, não consegui. Deus abençoou, mas não foi como sexta-feira. Lá estava especial, né? Eu estava comentando com o Daniel em casa, foi um daqueles cultos virgiliano. Amém, Jesus. Também a nossa irmã Margarete, né? Amém. Estou apresentando ela hoje, mas eu quero apresentar eles oficialmente quando o irmão Luiz estiver aqui também, né? Que ele teve que dar uma saidinha em Canoas. Os irmãos estão residindo aqui agora em Araranguá. Bom, Luiz era diácono ali no Pastor Vigílio, certamente vai continuar sendo diácono aqui também, se ele aceitar, né? Também evangelista, ajudador da obra de Deus, né? É o braço direito, o Edgar nas viagens, né? Agora roubemos de Edgar para cá, né? Mas bom que tudo é para a obra de Deus, né? Amém? A obra de Deus segue
Amém. Deus segue em frente, né? Vocês estão felizes? Amém. Amém. Deus abençoe também os irmãos aqui de Jaguaruna, irmã Lúcia, irmão Paulo, assim também que é longinho, né? Amém. Mas ninguém está com pressa nessa noite, né? Então, irmão, já que vocês não estão com pressa, os que moram mais longe, que vão ir hoje, acho que vai ser vocês, né? Não está com pressa, né, Daniel? Não, tá bom, então. Ó, Daniel não está com pressa e o irmão Edinho trocou o horário. Ele vai pegar 6 horas, agora o Edinho não pode mais se levantar para dizer, quero ir para casa. Agora vocês vão ter o prazer da companhia do Edinho no final do culto. Ele vai sair lá, vocês vão cumprimentar ele, e não vai ser mais ligeiro por causa do serviço. Eu sei que o Edinho pegava muito cedo, sim. 3 horas da manhã estava acordado, né? A gente compreende, a gente fala brincando, mas Deus deu essa graça que o horário do Edinho trocou, agora tá bom, né, Edinho? Eu gostaria de fazer uma troca aqui, irmãos. Eu ia fazer uma votação, mas eu senti dirigido não fazer a votação, colocar isso para os irmãos, tá? Nos próximos cultos, agora de domingo, nós vamos fazer um pouco mais cedo o nosso culto, tá? Nós vamos começar 30 minutos antes. Eu ia fazer só na ceia, mas eu vou fazer todos os cultos de domingo. Domingo a maioria dos irmãos estão por casa, e se a gente começar um pouco mais cedo, termina mais cedo, alguns irmãos moram longe, o Lucas mora em Criciúma, tem que trabalhar outro dia cedinho, a gente compreende essas coisas, né? Às vezes eu levo o irmão Marino lá em Torres também, que é um pouquinho longe, eu sei que os irmãos chegam tarde em casa, né? O irmão Braia se acorda cedinho também. Que hora te acorda, Braia? 13h10 também vai para a Seara, né? Então, os irmãos que vêm de Jaguaruna também ficam um pouco melhor. Então, 6 horas, 18 horas nós iniciamos o prelúdio, 6h30 nós iniciamos o louvor. Tá? 7 horas iniciamos a palavra, e eu não passo de 1 hora de pregação, então 8 horas já estamos encerrando o culto. A não ser quando é um ensinamento que a gente passa um pouquinho, né? Uns 10, 15 minutinhos, 20... Às vezes até uma meia hora, né? Amém. Mas eu sei que os irmãos gostam de ouvir a palavra, né? Tá bom assim, irmãos? O horário? Os irmãos gostaram do horário assim? Fica melhor, né? No inverno, muito bom, né? Começar mais cedo. E no verão agora não tem o problema do calor. Deus nos deu os ar-condicionado, vamos usar os ar-condicionado, né? Então, o calor a gente bota aí para refrescar a igreja e vamos aproveitar esse pouquinho de tempo que nós temos aqui na terra ainda. Pouquinho, viu? Tá quase a nossa saída. Também desculpa, a câmera estava bem na minha frente, a filha da irmã Lica também está conosco. Como é que é o nomezinho dela mesmo? Esqueci. A Franciele, que era de Alvorada, agora está morando em Araranguá. Amém. Deus abençoe a Franciele. Sinta bem-vindo no nosso meio, tá bom? Amém. Se tu não entender muito a pregação, depois pergunta pro Zezinho, que o Zezinho te explica. Se o Zezinho não der conta, vai pro Carlinhos. Eu acho que o Carlinhos é capaz de dar mais conta. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Bom, então, o meu assunto, eu já tinha anunciado o culto passado, nós vamos falar um pouquinho sobre teofania. Tá, irmãos? Por que eu quero falar sobre teofania? Porque esse assunto foi pregado muitas vezes e eu percebo que ele foi um pouquinho mal compreendido de acordo com o que Deus tem me feito eu ver. Então, eu como pastor aqui da igreja, eu não posso ser Maria vai com as outras, né? Eu não posso pregar o que todo mundo está pregando. Verdade. Se eu fizer isso, eu seria um hipócrita, né? Eu tenho que pregar a maneira que eu estou enxergando na palavra, né? Na mensagem. Então, faz tempo que eu tenho visto algo e até relutei para vir trazer esse assunto, estudando, conversando com alguns irmãos, e eu me lembro que esses dias, irmão, uns 2, 3 meses atrás, o irmão Jorge me ligou e me fez uma pergunta sobre teofania, e eu fiquei até pesaroso, eu pensei assim, agora eu vou ter que dizer pro Jorge, né? Jorge, eu, honestamente, no assunto de teofania, eu sou patinho feio, porque eu acho que eu prego diferente de quase todo mundo. Aí comecei a falar alguma coisinha pro Jorge, o Jorge começou a captar e até também teve algumas inspiração em alguns parágrafos, e logo também conversei com o irmão Saulo também sobre o assunto, né? E percebi assim que houve uma boa aceitação dos irmãos que conhecem a mensagem. Digo, bom, se os irmãos que conhecem a mensagem não estão discordando, estão captando, então acho que agora esteja na hora de eu passar para a igreja, né? Amém? Aleluia. Aleluia. A gente sabe que esses assuntos são importantes, né? Amém? São importantes. Certamente um dia ele vai ler aqui, né? Mas hoje o irmão Jorge passou um parágrafo para mim da mensagem de adoção. O irmão Bruno falando, né?
para o povo, dizendo assim, olha, vocês agora já são um povo experimentado, vocês já saíram do alho do Egito, vocês já passaram do maná do deserto, e agora vocês já estão prontos para comer o bom da terra. Eu creio, irmãos, que todo esse tempo que nós estamos caminhando na fé, já estamos na hora de entrarmos na terra e comer o bom da terra, né? O milho forte plantado na terra, né? Não vamos ficar pro resto da vida com a boquinha aberta, só caindo manazinho do céu, né? Uma hora o maná tem que cessar, né? Verdade. Amém. Eu creio que o Espírito Santo, nesses 3 meses que eu tenho falado sobre o novo nascimento, é uma preparação para que a gente possa começar a ouvir as coisas um pouco mais profundas, né? E creio que Deus vai aprofundando daqui para frente, né? Bom, então a palavra teofania. A palavra teofania, eu já falei em outra ocasião aqui, significa, a parte mais comum, é a manifestação de Deus. Isso que significa a palavra teofania, manifestação de Deus. Theo é Deus no grego, né? Fania é a manifestação. Então, teofania, a manifestação de Deus. Que pode ser assim também. A manifestação de Deus em algum lugar, ou em alguma coisa, ou numa pessoa. Então, isso é a teofania. A palavra teofania significa, né? Também significa, é uma revelação ou manifestação sensível da glória de Deus. Também a palavra teofania significa isso. Que pode ser através de um anjo. E agora eu dou uma paradinha aqui. Os irmãos que são crentes e que leem a Bíblia, sabem que muitas vezes no Velho Testamento, Deus se manifesta através de um anjo. Amém. Só dou um exemplo para vocês. Lembra na sarça ardente? O anjo do Senhor apareceu na sarça, mas como é que o anjo disse? Eu sou o que sou. Então era uma teofania de Deus na forma de um anjo. Você compreende isso? Então pode ser através de um anjo, através de fenômeno da natureza. Vocês lembram que quando Jó teve encontro com Deus, Jó viu Deus através de um redemoinho. Quando o profeta estava no Monte Pôr do Sol, que veio a profecia para o grande terremoto que foi profetizado, ou o juízo vindo na costa leste dos Estados Unidos, também veio na forma de um torvilhinho. Lembra que veio, cortou as cachopas da árvore, rachou a rocha, fedeu as pedras. Como é que nós poderíamos chamar isto? Poderíamos chamar biblicamente isto a multiforme de Deus. Então Deus tem muitas formas de se manifestar. Se manifestou como um homem para Abraão, como um anjo para Moisés, como pilar de fogo. Então, todas as manifestações de Deus, tudo isso significa teofania. Amém? Pode ser chamado de aparição para revelar fatos do presente ou futuro. Isso acontece constantemente, Da maneira que ele aparece para, então, revelar as coisas para nós. Vocês estão felizes? Amém. Vamos lá, não percam, viu? Agora, o ponto de partida que eu quero dizer para os irmãos, que é onde acontece a grande parte da confusão entre os irmãos da mensagem, na parte de teofania, é essa, Primeiro, se tu compreender que a teofania de Deus e a nossa teofania são coisas completamente diferentes, você já compreendeu muito sobre esse assunto. Porque quando se trata da teofania de Deus, é tudo isso aqui que eu li, Daniel. Redemoinho, corpo de um homem, em anjo, pilar de fogo, em todas essas maneiras é a teofania de Deus. Quando se trata da nossa teofania, é exclusivamente o corpo espiritual que o redimido tem quando ele parte e sai desse corpo e entra naquela teofania. Você compreende isso? Amém. Então, se você compreender essa diferença, amém, da teofania de Deus, da teofania nossa, já se compreende muito. Muito das confusões já acaba. Amém. Compreender assim? Amém. Tá fácil, Aleluia. O irmão Brana tinha uma visão sobre teofania, pregou sobre teofania um pouco antes dos selos,
E depois o profeta, ele corrigiu. Os irmãos sabem? Quem é que sabe o que o profeta corrigiu depois sobre teofania? Alguém pode levantar a mão aqui para confirmar? O irmão Saulo, lá, o irmão Darabas, o irmão Lucas. Depois, o irmão Brana, né, ele tinha uma maneira de ver sobre teofania. Depois o Espírito Santo foi trazendo mais luz. E o profeta conseguiu enxergar claramente esse assunto sobre teofania. Quer ver como é que o irmão Brana pensava que ia acontecer com a teofania? Isso aqui até ele ir além da cortina do tempo. Deixa eu ver aqui o parágrafo certo. Na mensagem, adoção, no parágrafo 13, o profeta diz assim, ó. Eu sempre me preocupei. Olha a preocupação que o irmão Brana tinha. Se eu passasse, falando se ele tivesse morrido, né? Se eu passasse e visse uma nuvenzinha flutuando, um espírito, e dissesse, lá vai o irmão e a irmã, aqueles são Charles e Nelly, aqueles são os irmãos e a irmã Spacer, indo lá. Isso sempre me deixou confuso. Se os meus olhos estão na sepultura, em decadência, apodrecendo, e meus ouvidos não estão aqui para ouvirem, mas se meu sangue tem voltado todo a eles, me embalsamaram. E se ele está nas águas ou no chão, as minhas faculdades mentais, minhas células do cérebro estivessem todas mortas, então o que seria eu? Eu não seria mais nada do que simplesmente um espírito flutuando por aí? E aquilo me preocupava. Como eu gostaria de dizer, alô, irmão Pet, estou contente em vê-lo, irmão Neville. Como gostaria de vê-lo, mas eu pensei, bem, se não tem nada com o que ver, nenhuma boca para falar, está apodrecida, e o pó, como seria capaz de dizer, olá, irmão Pet, olá, irmão Neville, e assim por diante, oi, Charles. Então o profeta tinha esse medo. Ele tinha um medo de morrer nesse sentido, não de ser condenado, mas tinha um temor de morrer e ficar pensando, como é que seria depois da morte? Será que eu seria uma nuvenzinha? Eu diria, olá, irmão, mas como é que eu diria? Minha boca não estaria ali, com uma leitura aqui, né? Não teria ouvido. E aí, o profeta também tinha um outro pensamento. Quem é que já leu aqui que o profeta dizia lá no início dos ensinamentos de teofania, ele dizia assim, naquele corpo teofânico, você não pode apertar a mão do outro, você não pode estreitar a mão do outro. Lembra que ele dizia assim? Amém. Você apenas pode falar, você pode sentir a presença da pessoa, mas você não pode estreitar a mão dele. Até que o profeta teve a visão que ele foi além da cortina do tempo. Então o irmão Brana estava deitado, pensando, e o Senhor falou com ele, disse assim, você não gostaria de ver um pouquinho mais além da cortina do tempo? O irmão Brana disse, isso aí me ajudaria muito. E aí naquele mesmo momento, o profeta está aqui nesse corpo, nessa carcaça, e ele levanta desse corpo, dessa carcaça, e logo entra naquela teofania. Quando ele entrou naquela teofania, na sua teofania, ele teve uma surpresa. Por quê? Ele teve uma surpresa porque a teofania, Daniel, era muito real. Aleluia. Amém. Não era uma fumacinha, não era uma luzinha que se brilha e aparece e desaparece. Era algo real, concreto. Amém. Lembra que ele disse? Eu até me belisquei para ver se aquilo era real. Aleluia. Passei a mão na minha cabeça, meus cabelos estavam ali de volta. Aleluia. E só para chamar a atenção aqui sobre o assunto, o irmão Brana não disse que ele botou a mão nas costas e tinha um par de asa, viu, irmão? Ele não se transformou-se em anjo. Eu estou falando isso aí porque eu quero mostrar algo lá na frente para os irmãos, que também é uma confusão sobre teofania, sobre esse assunto, né? Amém. Então ele era um homem, amém, jovem, sem enfermidade. Quando ele olha para trás, depois de uma outra mensagem, ele dá um exemplo. Irmãos, para quem dá muito valor para esse corpo aqui, que acha que esse corpo aqui é o máximo, ou como diz o americano, né, o must, olha, gente, esse corpo aqui em 16 elementos não vale mais do que 18 centavos. Sabia disso? Quando o profeta estava naquele corpo, naquela teofania, e chegou a hora que ele precisava voltar para o seu corpo, ele diz que a semelhança de voltar para o seu corpo era a semelhança de uma pessoa que uma vez na vida foi um porco, deixou de ser um porco, chegou a ser um ser humano,
e agora ele tem que abrir mão de ser ser humano para voltar a ser porco de novo. Vamos lá, gente, vamos pensar um pouquinho. Já pensou se alguém chegasse para ti hoje e dissesse assim, ó, bah, o teu tempo de ser humano acabou. Ah, é? Tu vai ter que voltar a ser o que tu era. O que que eu era? Um porco. Tu voltaria contente, irmão? Tu ia fazer de tudo para permanecer assim como tu tá. Não é verdade? Então, quando o profeta usa essa expressão, tu imagina que dimensão é estar na teofania. Aleluia. E que ainda não é tudo. A teofania ainda não está completa. Não é perfeita. Porque tu está na teofania gemendo, esperando retornar para os 16 elementos, para o corpo glorificado. E aí quando o profeta fala disso, ele disse, olha, quando eu estive ali, era sublime, ou mais do que sublime, era maravilhoso, mais do que maravilhoso. Disse, ó, imagine então quando nós retornarmos para a terra em um corpo glorificado, para os amantes da comida, nós comeremos e beberemos. Quem é que gosta de comer aí? Todo mundo gosta de comer, né? Tu é cozinheiro, tu gosta de comer, né? Então vou te dar uma notícia boa. Quando descermos para a terra, no quinto selo, o profeta diz, nós comeremos e beberemos aquele corpo glorificado. Tem escritura para isso? Tem. Deus deu ordem para que Adão comesse todo o fruto que estava na terra. Então Adão podia comer. Amém? Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que ele comeu um favo de mel e um pedaço de peixe. Estava no estado glorificado. Amém. Que bênção, né, irmãos? Não fica pensando que a eternidade, irmão, vai ser um monte de nuvenzinha e todo mundo voando e umas harpinhas tocando. Não, tu vai ver uma vida de ser humano. Deus não te fez tu anjo para ficar em asinha. Deus fez ser humano para desfrutar como ser humano. Né? A mensagem veio quebrar todos esses pontos fictícios que o sistema criou na nossa mente, né? Mostrar a realidade desses assuntos. Tu vai ser um ser humano perfeito. Amém, Jesus. Aleluia. Claro, com bastante alterações do que você é hoje, né? Vocês continuam felizes? Agora vamos para a parte polêmica aqui. Bah, Elias, eu sei que eu vou tocando um ponto aqui, mas é para ajudar aqui. Sabe, tem um hino que o pessoal lá gosta de cantar assim. Nada contra os hinos, né? Vamos lá. Amém. Ele recebia no céu toda honra, glória e louvor. Já estávamos com ele no céu. Irmão, esse hino é bonito, mas não está correto. Então, fala da grande batalha e fala que nessa batalha nós batalhamos com ele. Não está certo pela mensagem, irmãos. Não fomos nós que batalhamos com Miguel. Tá? Eu sei que para alguns é duro ouvir isso, né? Mas estou acostumado, a vida toda ouvir diferente. Eu tenho que falar conforme eu vejo na mensagem, tá bom? E eu vou ler aqui para os irmãos por que não foi nós que guerreamos lá com os anjos, com Miguel. Quem lutou lá com Miguel foram anjos celestiais, não seres humanos. Vou ler na mensagem, tá? Quem está com as suas canetas preparadas pode fazer as suas anotações aí na mensagem. A maior batalha jamais pelejada. No parágrafo 45, olha como é que o profeta coloca a ordem dessas coisas. Eu tenho que dizer para os irmãos que está na mensagem, irmãos. Que nem eu disse, eu não sou Maria, vai com as outras. Bah, pastor, mas está todo mundo pregando assim. Lamento, irmãos, eu não sou todo mundo. Mas tu vai ser o patinho feio. Irmão, eu sou patinho feio a vida toda. Quando era criança, minhas irmãs diziam, bah, tu tem o patinho feio. Já era um sinal já que vai ser assim o resto da vida. Então vamos lá fazer o quê, né? Amém, Jesus? Vocês estão felizes? Amém. Vamos deixar Deus nos guiar. Não pertencemos a nenhuma denominação, a nenhum credo, a nenhum companheirismo. Então podemos ter a liberdade de pregar o que é a palavra, a mensagem da hora. Amém? Você está feliz por isso? Amém. Parágrafo 45 da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. O profeta diz assim, ó. Esta primeira batalha que foi pelejada teve o seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e os seus anjos. Esta primeira batalha foi no céu, então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre
os seres humanos. Só o profeta agora faz diferença entre anjos e seres humanos. Logo, a batalha que antes foi entre anjos, chegou a ser uma batalha humana, vê? Tá claro aqui, irmão. Que pena que a gente não colocou os parágrafos aqui para os irmãos verem que eu estou lendo a mensagem. Amém. Porque uma vez uma irmã que congregava aqui disse assim, não vão atrás que ele não fala o que ele está lendo. Eu gostaria de colocar aqui para vocês verem. Mas quem tem a mensagem, você tem o aplicativo, pode ver. Parágrafo 45. O profeta diz, a batalha que começou com anjos no céu, ela desce para a terra, e aquilo que começou com anjos, hoje sim está entre seres humanos. Hoje você está lutando a grande batalha ao lado de Deus. Amém? Não lá. Lá quem batalhou foi anjos. Vamos um pouquinho mais adiante? Vocês continuam felizes? Amém. Ninguém vai embora bravo, né? Então tá. Eu vou lendo as mensagens para você ficar bem fundamentado no que o mensageiro disse. Vamos lá, vamos colocar as coisas em ordem. Na mensagem Hebreus capítulo 4, no parágrafo 66, o profeta falando sobre a teofania, que eu não vou ler tudo para nós ganharmos tempo, ele diz assim, isto é como marido e esposa, não haverá casamento algum, e se casarão no céu. Por quê? Porque é uma espécie de amor diferente, não há nenhum desejo sexual. Todas essas coisas se passaram, e você está limpo e puro. Mas você nunca viveu naquele estado, né? Tu nunca teve na teofania, nós vamos chegar nisso depois. Portanto, você não foi criado para aquele estado, nós não fomos feitos para estarmos para sempre na teofania, né? Você está ali simplesmente esperando, mas você está ansioso para voltar, onde você foi criado, homem e mulher, voltar para a terra aqui no corpo glorificado na ressurreição. E ali Deus levantará aquele corpo do pó da terra e o glorificará. Então você verá, terá paladar, sentirá cheiro e ouvirá, associará-se com as pessoas, né? Nós nunca sabemos, nunca poderíamos nos regozijar numa vida de anjo. Não fomos criados anjos. Aleluia. Deus criou os anjos, mas Ele criou você e a mim, homens e mulheres. Aqui acaba qualquer pensamento de nos associar a anjos. Quando fala que a batalha foi com anjos, é batalha de anjos. O profeta está bem claro aqui. Deus não nos fez para ser anjo. Como eu disse, isso é fábula católica. A criancinha morre e vira um anjinho no céu batendo asa. O que acontece se a criancinha parte? Ele entra numa teofania jovem. Não é verdade, irmãos? Teofania jovem. Quando o profeta viu a filha dele, passou por aquela moça, ele também era jovem ainda na época. Olá, papai. Papai? Mas nessa idade, como é que chama? Pois é, tu prega lá na terra, não sabe que aqui é diferente? Aqui não tem criança? Vocês estão compreendendo, irmãos? Vamos lá. Deixa eu virar aqui minha página aqui. Realmente, passa dos 40, tem que anotar tudo, né? A gente acaba esquecendo, tem que estar com anotação. Outro parágrafo aqui, só para reforçar o que nós estamos falando. No parágrafo 20 da mensagem Hebreus, capítulo 6, parte 3. O profeta diz assim: a noite passada, quando eu estava conversando com meu companheiro, filho daquela recém-partida, falando em seu coração pesaroso, ele disse: irmão Bill, o pensamento dele nacional, né? Creio que a minha mãe é um anjo essa noite. Eu disse: não, Arlen, ela nunca será um anjo. Ela é uma mulher essa noite, simplesmente como Deus a fez. Sempre será, nunca será anjo. Deus fez anjos e Ele nunca fez homens tornar-se anjos. Ele fez anjos e homens. Não fica claro para vocês aqui, irmão? Então, essa associação de anjo com teofania, meu Deus do céu, tira o foco fora, né? E aí as pessoas ficam tudo imaginando, todo mundo lá no céu, lá todo mundo em teofania, lá, adorando a Deus, brigando com o diabo, e agora tu quer voltar para a terra, agora eu vou para a terra, tu vai entrar no corpo, eu sei. Não aconteceu assim.
Biblicamente não aconteceu assim, pela mensagem não aconteceu assim. Verdade. Aleluia. Amém. Vamos lá, vamos um pouquinho aqui. Tem que ser a mensagem, né? Continuam felizes? Amém. Não durmam, gente. Fiquem despertos aí que a coisa vai aprofundar aqui, viu? Nós vamos chegar até o inferno lá daqui a pouquinho. Bom, outro assunto interessante que sempre surge aqui na teofania é Jó capítulo 38. Aonde estava tu, Jó, quando eu fundava a terra? Quando os filhos da alva se alegravam, os filhos de Deus rejubilavam. O pessoal viveu, então está falando que antes da fundação do mundo, os filhos de Deus já estavam se alegrando. Sim, a Bíblia diz isso. E vamos colocar isso aqui em ordem, então, pela mensagem. Então, irmão, esse assunto de Jó, não se esqueçam mais disso. Olhem para esse cenário, olhem aqui para a igreja, olhem aqui para mim, a roupa que eu estou hoje, para você não se esquecer mais do cenário, não esquece mais do assunto. Não te esquece mais disso. O assunto de Jó 38 está em duas dimensões. Está numa dimensão física, numa dimensão literal, e também numa dimensão espiritual. Então vamos lá. A dimensão literal dessa escritura, quando ele diz que os filhos da alva se alegravam, ele estava referindo-se aos anjos. Amém. Então, literalmente, os anjos estavam se alegrando e se regozijando. Quando fala dos filhos de Deus, ele já está falando no sentido espiritual dos seus pensamentos. Eu vou ler aqui na mensagem, tá? Na mensagem, por que tiveram que ser pastores? O profeta está dando testemunho. Quando os anjos desceram até ali para trazer as boas novas, né? Os pastores estavam no campo, Cristo havia nascido, e aqueles anjos descem ali no Evangelho de São Mateus, ou São Lucas, e eles estão todos cantando. Como é que é? Paz nas alturas, homens de boa vontade, e tal, e tal, e tal, e tal. Hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo, estão cantando, anunciando para os pastores o nascimento de Cristo, tá? Daí o profeta dizia assim, olha o que ele disse, parágrafo 93, para quem está anotando, para ficar registrado na internet, né? A primeira vez que os anjos cantaram numa celebração foi no céu, se você puder buscar, Jó 38. Vê agora o profeta aponta para aquele acontecimento ali do nascimento de Jesus que anjos estavam adorando, apontando isso lá para a escritura de Jó, quando os filhos da alva se alegravam. Amém? Assim como vejo que alguns de vocês estão notando, quando Deus pela primeira vez planejou fazer a sua primeira criação, a terra, Jó era um grande sábio homem, e ele tinha toda a classe de sabedoria. E ele diz que quando vou ao mercado, os príncipes jovens, eles todos se inclinam ante mim e desejam um momento da minha sabedoria. Ele não poderia entender porque ele tinha que ser tratado dessa maneira. Então Deus lhe perguntou, disse-te como homem, porque eu vou descer para falar contigo. Quando Deus desceu num torvilhinho, vê a teofania de Deus, ele disse, onde estava tu quando eu pus o fundamento da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus se rejubilavam, onde estava tu? Então, Jó, ele murchou naquele tempo, onde estava tu? Veja, a primeira vez que anjos cantavam numa celebração foi no céu. Amém? Porém, a primeira vez que eles cantaram na terra foi quando Jesus nasceu, que eles cantaram para os pastores. Então, a primeira vez lá, Jó 38, e a primeira vez na terra foi quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, então eles desceram aqui para cantar aqui, né? Aleluia. A maior das criação, né, estava aqui na terra, né? Se o júbilo lá da criação da natureza já fez com que eles se alegrassem, se rejubilassem, imagina o cântico quando Cristo nasceu, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ser um daqueles pastores no campo para ouvir aquele cântico daqueles anjos. Glória a Deus. Que cântico que eles cantaram, né? O maior acontecimento da história estava acontecendo. Aleluia. Agora a parte espiritual, quer ver? Agora onde é que os filhos de Deus também estavam ali cantando? Deixa eu ler aqui
na mensagem, a semente da serpente, no parágrafo 61, e vou ler o 70, eu vou pular alguns parágrafos aqui, porque o profeta vai acrescentando muita coisa, e eu vou dar uma resumida aqui, mas só para os irmãos compreender. Olha aqui agora os filhos de Deus, como é que eles estavam, em que dimensão que eles estavam lá. Eu quero te perguntar, quem é esse J38, quando ele diz, onde estava você na fundação do mundo? Quando as estrelas da manhã cantavam junto e os filhos de Deus gritavam de alegria, quem eram aqueles filhos de Deus que gritavam de alegria? Jesus disse, eu me alegrei convosco antes da fundação do mundo. Amém. Nós não éramos criaturas do tempo, éramos criaturas da eternidade. Amém. Nenhum me pode vir a mim, a não ser que meu Pai o traga primeiro. Amém. E todo que vem a mim, eu lhe darei vida eterna. E os levantarei no último dia. Ninguém pode arrancá-lo da mão do Pai, e ele os deu a mim. Como você perde, vê? Você está com medo, você está assustado, você correrá daqui, e esta é uma das melhores evidências do mundo, que você não estava em nenhum lugar ainda. Isso é certo. É o profeta que vai dando testemunho da vida eterna, e diz assim daí, ele encerra dizendo assim, a Bíblia diz que nós somos predestinados para a adoção dos filhos de Deus antes da fundação do mundo. Então, quando Deus sacrificou o cordeiro, em seu próprio pensamento. Estão captando? Antes da fundação do mundo, para provar os seus atributos, que era, quando o cordeiro foi sacrificado, nós fomos sacrificados com ele. Aonde? Na mente de Deus. Lá atrás, antes da fundação do mundo, meu nome e o seu estava escrito no livro. Então, tudo em seu grande pensamento. Glória a Deus. Compreenderam aqui, irmãos? J38. Os filhos da alma se alegravam, os anjos, literalmente. E os filhos de Deus rejubilavam, espiritualmente, na mente de Deus. Fica claro isso para vocês? Para mim fica mais claro do que, né? Do que o dia, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ver aqui. Como é que nós estávamos lá então? Estou lendo bastante mensagem, irmãos, para vocês ficarem fundamentados no que o profeta disse, né? Eu não sei nada, né? Eu sou semi-analfabeto, né? Nós conhecemos muito com a mensagem na mão, né? Deus pensou, o profeta falou, nós cremos. Amém? Perguntas e resposta número 9, na pergunta 13. Fizeram uma pergunta por irmão Brana, dentro desse assunto. Éramos todos espíritos, então? Da maneira que o pessoal crê, né? Todo mundo espírito lá, cantando, lutando com o diabo. Esse era o pensamento. Perguntaram, éramos todos espírito? A irmã Brana responde, não, nós não éramos nada. Então, mas na mente de Deus nós éramos. E ele falou e isso se materializou. Amém? Jesus foi morto antes. Quantos sabem que a Bíblia ensina que Jesus Cristo foi o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo? Deus falou isso, e quando ele falou, ficou como se houvesse cumprido ali mesmo. Claro, porque os pensamentos de Deus são real, né? E quando ele me viu, e ele viu a você, antes da fundação do mundo, estávamos figurativamente em sua mente. Amém? Então, quando vimos ao mundo, nós como homens, éramos masculino e feminino, e ele separou o espírito feminino e formou um homem, uma mulher, e deixou o espírito masculino no homem. Bom, então aqui fica clara a resposta do profeta. Irmão Bruno, nós éramos todos pensamento? Éramos todos teofanias antes da fundação do mundo? O profeta disse, não éramos todos teofania, nós éramos todos pensamentos. Estávamos todos na mente de Deus. Continuam felizes? Vamos lá. A exposição da Zera na página 129. Para quem está anotando, 129 da exposição da Zera. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam, irmãos, que a Zera da igreja, para quem não sabe,
ela foi pregada e não é esse livro aqui que foi pregado, tá? Alguns irmãos aqui mais antigos na fé sabem que o irmão Branham pregou as eras em 1960 e eu tenho o livro da pregação, que só existe em espanhol, Revelação de Jesus Cristo, que foi pregado em 1960. Depois dessa mensagem que foi pregada, o irmão Branham e o irmão Lee resolveram fazer um livro. O irmão Lee só ajudou na gramática, o irmão Lee não alterou nada. Quem foi que passou tudo que tinha que passar foi o irmão Branham. E esse livro aqui, a Exposição das Eras que vocês têm, o profeta diz que uma pessoa pode ser salvo só com esse livro. Foi liberado em 65. Ele diz que aqui, Daniel, tem todos os pontos de doutrina que uma pessoa precisa. E é verdade. Tudo que tu precisa está aqui. Novo nascimento, batismo do Espírito Santo, semente da serpente, nicolaísmo, batismo em nome de Jesus, Deus único, teofania. Todo ponto doutrinário está aqui, Exposição das Eras. Tá? E olha como é que o profeta agora explica sobre teofania nas eras. Vamos lá. O profeta diz assim, na página 129. E isto é exatamente o que temos falado. Esses que são da descendência real são os eleitos de Deus. Você é eleito? Amém. Pode dizer mais forte teu amém? Amém. São os predestinados, pré-conhecidos de Deus. Estavam na mente de Deus em seus pensamentos. Em linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressada, até que cada um surgisse no seu tempo designado, decretado. Dia 8 de janeiro de 1976, o Davi vai nascer. Então, quando chegou dia 8 de janeiro de 1976, Deus me expressou. Vai. Aí eu apareci. Da onde eu vim? Da teofania? Não, da mente de Deus. Estão compreendendo, irmão? Aleluia. É o que a palavra está dizendo, vocês estão me acompanhando, né? Da mente de Deus. Aleluia. Glória a Deus, eu gosto disso. Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar. Hoje você está expressando o que aqui? Você está expressando os pensamentos de Deus. Amém. Você sentado, você é o pensamento de Deus expresso. Amém. O que Deus pensou, Deus viu hoje nesse culto, o irmão José sentado ali, a irmã Lúcia lá, irmão Paulo, Saulo, Mondará. Deus viu isso aqui. Estava aqui expressando. Por isso, irmão, nada surpreende a Deus. Nada pega a Deus de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Ninguém surpreende a Deus. Agora Deus surpreendeu com o que o fulano fez. Não surpreendeu, ele sabe. Não te preocupa que ele sabe. Por isso, irmão, que salvo uma vez, salvo para sempre. Salvei o Natanael, agora me arrependi. A hora que ele fez. Se ele salvou, ele sabia tudo que ia fazer. Mas ele sabia que lá no final o sangue ia te cobrir e ele te trazer de volta. Isso é soberania de Deus. Isso é eleição, predestinação, mente infinita de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Os irmãos que estão em conexão, né? Deus te abençoe, que você possa captar aí na tua casa. Na página 131 aqui ainda na Exposição das Eras, a Era de Esmirna, né? O profeta encerra dizendo assim, ó. Daí está falando sobre predestinação, mente de Deus, falando todos esses assuntos. Ele vai encerrar esse assunto dizendo assim, porque ele capta alguma coisa, né? Ele capta, agora ele fala o que ele capta. Antes de encerrar esse assunto, eu sei que é uma pergunta na sua mente. Você vai querer saber se eu creio na doutrina da pré-existência. Eu não creio nessa doutrina mórmon da pré-existência de almas. Vocês sabem que os mórmons que creem assim, que todas as nossas almas já existiam antes da fundação do mundo. E aí o profeta está encerrando o assunto de mente de Deus, de teofania, de predestinação, e diz assim, ó, eu sei que vocês vão pensar agora, mas eu não creio nessa doutrina, isso é doutrina mórmon.
Então, se você vê alguém da mensagem pregando aí as teofanias, tudo lá no céu cantando antes da fundação do mundo, isso é doutrina Mormon. O profeta está dizendo, não sou eu, não embrabe comigo. Diz assim, isso é doutrina Mormon, da pré-existência de almas. Tanto quanto eu não creio em reencarnação nem transmigração da alma. Seja cuidadoso aqui, veja. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. É a palavra, a semente. Tu nasce com a semente da palavra no teu coração. Não a pessoa que vem predestinada. É a semente que vem em ti. Por isso que ela tem que encontrar com o sol da justiça. Para vós que temem meu nome, nascerá o sol da justiça. E faz o grão despertar. Aleluia. Vem a água da palavra, rega. Ali o sol bate e começa a crescer. Tem manifesto. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Um pouquinho mais aqui. Não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus. É a palavra ou a semente. É isto. Lá atrás no passado. Longe demais para a mente humana alcançar. O Deus eterno, com pensamentos eternos, pensou e decretou: amei a Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9,13. E nem tinha nascido, nem feito bem ou mal. Veja, era o pensamento. E depois esse pensamento foi expressado. Vocês continuam felizes? Deixa eu colocar minhas mensagens em ordem aqui, um pouquinho aqui. Aleluia. Quero dar uma salva de palmas para Jesus aí, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Tá ficando bom, né? Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Bom, o que vocês precisam compreender? Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus é um Deus de ordem. Sabe o que fez os pentecostais colocar o profeta para fora? Foi quando o profeta chegou e começou a colocar os dons em ordem. Claro que os dons eram de Deus, o que eles receberam era original, mas eles faziam tudo desordenado. Lembra quando nós éramos crianças que eram um pouquinho fora de ordem, né? Todo mundo falando em língua junto, profetizando. Era uma coisa boa, dom de Deus, mas sem... Deus é um Deus de ordem, irmão. Claro, Deus não é um Deus bagunçado. Eu preguei aqui sobre os vagão, botar o vagão em ordem. Eu disse assim, tem pessoas que querem servir a Jesus, e aí tu está preparando teu vagão para viagem. Quem está preparando o vagão para viagem aqui? Estamos de viagem para a eternidade, né? E aí, irmão, tem as prateleiras, tem as coisas que tem que colocar em ordem. Sabe como é que as pessoas fazem? A vida cristã, vou colocando de qualquer maneira. E não é assim. Tu tem que saber que tudo que tu vai colocar na tua vida cristã tem que ser em perfeita ordem. Tem que estar ordenado. Sabe por quê? O inspetor passa, sacode o vagão, se tiver desordenado, tudo vai cair. Aí o inspetor diz, começa tudo de novo. E isso se repete de novo. E se repete de novo, uma hora o trem vai e o teu vagão vai ficar para trás. É o que eu estou pregando sobre virgem nessa e virgem prudente. Tem vagão, tá ali, mas não consegue colocar as coisas em ordem a tempo. Relaxam, né? É a oração, é a leitura, é viver a vida cristã, é amar a Deus, é respeitar os irmãos, é ser humilde, de qualquer jeito assim, sabe? Aí, salário, dinheiro, serviço... Aí fizemos tudo certinho para o homem, né? Claro, temos que fazer, mas temos que fazer como se estivesse fazendo para Deus, né? Uma coisa reflete a outra. Seja bom em servir a Deus como você é bom em servir o patrão, viu? O salário de Deus é bem melhor, viu? Você é melhor! Glória a Deus! O salário de Deus é vida eterna. Glória a Deus, uma eternidade toda, gente. Ai, Jesus, que as pessoas tenham revelação, né? Ei, glória a Deus. Vamos ver então aqui a ordem da criação. Quando se a gente compreender a ordem da criação, você compreende muita coisa também. Então vamos ver como é que começa a criação. O profeta aqui começa a ensinar sobre a criação. Perguntas e respostas sobre Gênesis, no parágrafo 10. O profeta diz assim, agora Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Que tipo de homem ele criou? Um homem espírito. Agora, se você notar, depois que ele tinha feito toda a criação e criou um homem espírito, enfoque isto.
mas para as pessoas que fez a pergunta. Deus deu ao homem o domínio sobre o gado, os peixes e tudo mais. Mas em sua criação, ali ele fez o homem, a sua própria imagem, para que guiasse o gado, as bestas do campo, simplesmente assim como o Espírito Santo, guia o crente hoje. Vê? Ele foi, em outras palavras, Adão foi o primeiro homem da escala da criação de Deus. Então aqui já começa o ponto. Se o Adão é o primeiro da escala da criação e foi criado teofânico, e o Adão foi criado depois que o mundo já estava criado, então antes de Adão não podia ter ninguém, porque o Adão é o primeiro. Amém. E se eu era teofânico antes da fundação do mundo, o Adão seria o último. Estão compreendendo a linha de raciocínio, irmãos? Amém. Adão foi o primeiro. Concorda comigo? Amém. Como é que Adão foi criado? Teofânico. Não foi assim? Amém. Se ele foi o primeiro e foi criado teofânico, então não tinha nenhuma outra teofania para trás dele. Tinha uma, que eu vou mostrar aqui do profeta, volta atrás e dá uma corrigida aqui, na ordem da criação. Ei, glória, vocês estão felizes? Esse, Adão foi o primeiro homem na escala da criação de Deus. Daí ele para e dizia, primeira criação foi Deus mesmo, e de Deus saiu Logos, o qual foi o Filho de Deus. Então a primeira teofania manifestada foi o Logos que saiu de Deus, a teofania de Deus, a primeira coisa visível que apareceu. Compreende isso, irmãos? Não havia nada, nenhuma célula, nenhuma molécula, nenhum átomo, todo aquele espaço era Deus. Pergunta se resposta, Gênesis, o profeta ensina isso, crueldade do pecado, o profeta também ensina, tudo aquilo era Deus. A primeira manifestação que aparece, visível, que se pode ver, foi o Logos que se desprende de Deus. Amém? Era Deus criando um corpo para si. Aleluia, como está escrito em Hebreus, né? Um tabernáculo, uma casa não quiseste, mas um corpo me preparaste. Se for um corpo preparado, né? Primeiro um corpo teofânico, depois o corpo de carne do Senhor Jesus Cristo. A habitação eterna do Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Olha aqui, a continuação, para não ficar numa mensagem só. O selo da Páscoa, deixa eu ver o parágrafo aqui. No parágrafo 63. Olha como é que Deus estava antes da fundação do mundo. Aleluia. Amém, Jesus. Agora há uma grande declaração. E eu quero que os meus irmãos ministros tentem compreender isto. No princípio, Deus, o grande Espírito, ele não era nem mesmo Deus, então. Os irmãos sabem por que ele não era Deus, né? Ele não era Deus porque não tinha... Como é que é? Mas nós não estávamos todos em teofania lá adorando a Deus? Viu, irmãos? Como quando a palavra começa a se abrir, as fábulas vão caindo? Amém. Por que ele não era Deus? Não tinha que eu adorasse. Tudo estava na mente de Deus. Amém. Aleluia. Não expresso. O profeta dizia, não era nem Deus ainda. O profeta disse assim, ele era o eterno. Deus é objeto de adoração. E ele não tinha nada para lhe adorar. Não havia nenhum anjo, nada. Somente Deus. Ele sozinho e eterno. Então teve um período da eternidade que Deus esteve só com os seus pensamentos. Amém. Por isso que a palavra Elohim significa o auto-existente. O que existe por si mesmo, o eterno, ou aquele que está só com os seus pensamentos. Amém. Todo aquele período, ele esteve só com os seus pensamentos. Amém. Tem um hino que eu gosto muito de ouvir os irmãos cantando. Não sei quem canta aquele hino está bem correto. Eu acho que é um hino que a Ellen canta. Como é que aquele hino que a Ellen canta? Esse sim. Onde estava tu? Está correto. Quando eu fundava a terra... quando lá nos pensamentos eternos de Elohim, está corretíssimo. Amém. Ele planejou minha passagem na terra, manifestar eu vim. Amém. Está correto, irmão, nós temos que saber cantar os hinos corretos. Amém. Estamos cantando a palavra, vamos cantar corretamente. Amém. O que não é, vamos descartando. Somos a real vingança do Senhor para essa era, quem disse? A vingança é lá do outro lado, nessa era. Aleluia.
Aleluia. Não estou debochando, irmão, só estou sendo um pouquinho irônico, mas é verdade, né? Glória a Deus. Deus me perdoe, né? Os irmãos me perdoem. Deus do céu. Não havia nenhum anjo, nada, somente Deus, ele sozinho eterno. Mas em ordem para ser Deus. Ele tinha que haver algo para adorá-lo. Então, ele criou os anjos, seres, querubim, e os demais para adorá-lo. O seu grande plano começou a se desenrolar. Aí então, tá? Não tinha nada, estava só, então ele começa a criar os anjos, agora sim. Então os anjos começam a lhe adorar, né? Aquele serafim lá, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora sim, agora muda o seu ofício, né? Agora ele passa a ser Deus, porque agora ele passa a ser adorado. Amém? E quando ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança, de Elohim ele passa a ser Jeová. Porque Jeová é aquele que tem família. Deus queria ter uma família. Depois que ele expressa a família, é claro que tudo estava nele, mas quando ele expressa agora de Elohim, aquele atributo de Jeová se manifesta, aquele que tem família. Glória a Deus. Você é da família de Deus, glória a Deus. Que bom fazer parte da família de Deus, né? Glória, que família maravilhosa, né? Aleluia. Às vezes os filhos dessa família às vezes se desentendem um pouco, mas daqui a pouco eles se acertam porque se amam, né? Oh, glória! Glória! A mensagem 5, identificação da verdadeira igreja de Deus vivo, no parágrafo 177. Não se preocupe que eu estou cuidando da hora lá, não vou passar, viu? O profeta diz assim, ó, assim a primeira coisa que ele criou agora. Alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis. Deus disse, façamos o homem. A primeira coisa que ele criou foi os anjos para adorá-lo. Então ele se tornou Deus. Então quando ele disse, façamos o homem a nossa própria imagem, que tipo de homem ele fez? Então ele fez um homem espírito, um homem teofânico. Até aqui ficou claro para os irmãos? Amém. Compreenderam bem aqui, irmãos? Amém. Honestamente, vocês estão de acordo com o que vocês ouviram até agora? Estão de acordo que isso aqui é verdade? Vocês viram o profeta falando? Tá. Tá, eu quero passar aqui agora para outra parte aqui, que é a parte boa aqui, né? Deixa eu só ver se eu estou aqui na minha anotação certa. Perguntas e respostas aqui. Deixa eu só dar uma continuaçãozinha aqui rapidinho. Olha como é que o profeta fala aqui. Outro conselho que eu dou para os irmãos. Irmãos, eu sei que eu tenho lutado por isso, viu? Não quero ser chato. Mas eu sinto a responsabilidade de dar esse conselho para vocês. Irmãos, lê mensagem, irmãos. Amém. Irmãos, quem lê mensagem sabe que bênção é ler mensagem. É verdade. Quem não lê, irmãos, perde um tesouro enorme, irmão. O dia que tu começar a ler, tu vai perceber. É verdade. Tu vai pensar, por que comecei tarde demais? Se eu soubesse que era tão bom, tinha começado antes. Estou dizendo para vocês. Então, irmãos, o dia que alguém tiver aí a oportunidade, lê a mensagem Quem é esse Melquisedeque? Essa mensagem que é esse Melquisedeque, irmão Brana pregou em 1965, e ele diz que essa mensagem faz parte dos 7 selos, com a mensagem de casamento e divórcio, e com a mensagem semente da serpente, fazem parte dos selos. E aqui o profeta coloca tudo em ordem a respeito de corpos, corpo espiritual, teofânico, corpo glorificado, como é que a teofania desce, como é que ela traz os teus 16 elementos. Aqui ele fala tudo, é uma mensagem completa. Gostaria que todos tivessem acesso e pudessem ler. Daí o profeta diz assim, no parágrafo 68 da Quem é esse Melquisedeque, da voz de Deus. Ele diz assim, ó. Agora a diferença entre ele, falando do Senhor, e você, deixa eu ver se estou no parágrafo certo. Não, só um pouquinho, mas estou no parágrafo errado. É no 46. Vamos lá, 46. O profeta diz assim, ó. Agora, no princípio, Deus habitava só com seus atributos. Como eu falei disso esta manhã. Isto são seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus, só. Porém, ele tinha pensamento.
Um pensamento, quando é expressado, é uma palavra. Então ele fala a palavra. Pensamento expressado é uma palavra. Porém, tem que ser um pensamento primeiro. Assim são os atributos de Deus. Logo chega a ser um pensamento, uma palavra. Amém. Aqueles que têm essa noite a vida eterna estavam com ele em seus pensamentos antes que houvesse qualquer coisa. Então, aqui o profeta só está confirmando. Agora se é o 68. Deixa eu voltar aqui no 68. Deixa eu me apressar aqui para a gente poder terminar. Se eu não conseguir terminar, eu vou terminar no domingo que vem. 68. Não vou atropelar, não vou correr, não. Vou devagar. Se eu não conseguir, eu termino no domingo próximo. Agora a diferença entre ele, falando do Senhor, e você, como filho. Vê? Ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu na pessoa de Melquisedeque. Logo mais tarde, já não vimos mais de Melquisedeque, porque ele chegou a ser o Senhor Jesus Cristo. Melquisedeque era sacerdote, porém ele chegou a ser Jesus Cristo. Agora, vocês sobrepassaram a teofania. Isto é porque, esta forma, ele sabia todas as coisas e você não sabia nada. Jesus disse assim, ó, Pai, glorifica-me com aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo, porque ele sabia tudo, porque ele veio da mente para a teofania, ele sabia tudo. Por que tu não sabe tudo? Porque tu não passou pela teofania, tu veio da mente direto para o corpo, tu sobrepassou a teofania. Estão compreendendo? Sobrepassou a teofania. Vocês vieram como Adão, vocês vieram desse atributo da carne, para ser tentado. Porém, quando essa vida termina aqui, se esse tabernáculo terrestre se fizer, já temos um esperando. Isto é onde vamos. Esta é a palavra. Então, podemos olhar atrás e ver o que temos feito. Agora, não entenda, nós não entendemos. Nunca temos chegado a ser a palavra, teofânico, né? Só temos chegado a ser homem na carne, a palavra. Porém, olhe claramente. Isso faz claro, vocês nunca serão a palavra, ao menos que você era um pensamento no princípio. Então o profeta aqui depois embaixo ele fala de novo, né? Que nós sobrepassamos a teofania, a diferença nossa do Senhor Jesus Cristo é esta. Jesus vem da mente para a teofania e da teofania para o corpo. Nós sobrepassamos a teofania da mente direto para o corpo. Amém? Amém. Compreenderam até aqui? Amém. Amém. Agora, esse parágrafo que eu quero ler, esse aqui é importante. Tem algumas linhas de pensamento na mensagem que as pessoas pregam, e essa linha de pensamento é assim. Uns crê, como eu falei aqui no princípio, que antes da fundação do mundo tinha um monte de teofania lá, estávamos todos em teofania. E aí que Deus fez uma reunião, disse, tu quer ir para a terra, seu Daniel, filho de Virgílio Lacerda, casar com a Nayara, lá me servir, passar por luta, vai pegar a Covid-19. Ah, eu aceito. Uma linha de pensamento. Então chegou no tempo certo que foi expressado aqui na terra. Tem uma outra linha de pensamento que pensa assim, que a tua teofania só é expressada quando você morre. Conversando com um pastor uma ocasião, ele disse para mim, não, eu creio que é quando você morre que a teofania é expressada. Agora, irmãos, são duas extremas. Olha o centro disso agora que o profeta coloca. O centro sobre teofania. Quando é que ela é expressada? Agora é importante. E agora nós vamos voltar nas velhas pregações que eu estava pregando aqui. Por que o Espírito Santo disse para vocês que a necessidade de nascer de novo, né? Aleluia! Quer ver? Embora o assunto seja teofania, mistério, mas sempre volta em novo nascimento, né? Não tem como escapar disso, né? Ó, perguntas e resposta número 4 de 1964. Essa aqui é a última pergunta e resposta do Ministério do Irmão Brano. Essa aqui foi a última. Aí fizeram uma pergunta para o irmão Brano está respondendo a pergunta. Olha como é que ele coloca esse assunto de teofania, irmão, numa ordem perfeita. Só que esse parágrafo aqui a gente podia ir embora se as pessoas crescem na mensagem, né? Não precisava nem tanta coisa se as pessoas crescem. Isso aqui, para mim, foi o suficiente. Vamos lá. Diz assim, ó, note, no parágrafo 57. Note, uma mãe, ela sempre pode ser tão má e cruel, exceto antes que nasça este bebê.
Há certa bondade que se põe lá. Alguma vez tem notado uma mãe quando está por ser mãe? Nela algo dócil, sempre toma sobre si uma doçura. É porque esse anjinho, um pequeno espírito, um pequeno mensageiro para esse pequeno tabernáculo, está pronto para surgir ao mundo. Então, quando esse anjinho entra ao corpo, é um anjinho da terra, um espírito que está ordenado de Deus para tomar esse corpo. Então, esse bebê tem que fazer uma decisão, faz sua decisão, então, quando isso acontece, então, vês ao anjo do Senhor que agora entra aqui, qual é o corpo espiritual, esse eternal. Esse é um espírito moribundo, porque é o espírito humano, já nasce espírito caído, né? Num corpo moribundo, porém agora tu não pode estar em dois corpos ao mesmo tempo, mas em ti pode haver duas naturezas ao mesmo tempo. Agora a natureza do espírito do Senhor. Quando tu nasce de novo, glória a Deus, essa é a parte boa. Quando tu nasce de novo, necessário, se tu não nascer, tu não pode ver e nem entrar no reino. Tua teofania é também reino de Deus. É uma casa preparada. Eis que vou preparar lugar. Ninguém consegue entrar nesta casa preparada se não nascer de novo. Vamos lá, gente. Daqui a pouquinho vamos começar a criar pregações fáceis. Tua teofania está desde antes da fundação do mundo e vê qualquer tipo de vida, acho que vai para teofania. Não! Necessário é nascer de novo. Não tem teofania sem novo nascimento. E não se discute a mensagem. Oh, glória. Amen. Quando tu nasce de novo, não nasceste no físico, como fez o bebê. Mas o que sucede? É que o nascimento espiritual tem vindo a ti. E quando esse nascimento espiritual está crescendo para o teu coração, de Deus está crescendo um corpo físico ou celestial para receber esse espírito. Que claro que fica isso, gente. Que claro que fica, né? Enquanto está no processo do novo nascimento, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, está quase nascendo. Deus também está no processo daquele corpinho para ti. Pum, tu nasceu na terra, pum, manifestou a tua teofania. Oh, glória a Deus. Aleluia. Perfeito isso. Aleluia. Vamos mais uma aqui só para ter duas testemunhas, né? Quem é esse Melquisedeque? Parágrafo 78 e 79. Essa mensagem é muito bom. Todos deveriam ler. 78 e 79 da mensagem. Quem é este Melquisedeque? Vamos lá. Então, quando o homem nasce de novo no céu, ele se torna um bebê, espírito em Cristo. Então, quando esse manto de carne cai, há um corpo natural, teofania, um corpo não feito por mãos, nem nascido de mulher. O que vemos? Então, aquele corpo volta e apanha o corpo glorificado, desses elementos, né? Amém? Esta é a razão pelo qual Jesus foi ao inferno, quando ele morreu, pregou as almas que estavam em prisão, se converteu de novo nessa teofania. Oh, maravilha! Graças a Deus. Coríntios 5 e 1, que eu li. Se essa casa terrestre, nossa habitação se desfizer, esse tabernáculo terrestre, temos outra. Vê? Temos passado por isto, para vir diretamente de Deus, o atributo para sermos carne, para sermos tentados, provado pelo pecado, como Adão foi. Porém, quando a prova da sua palavra tiver acabado, então somos elevados a esse corpo que foi preparado para nós, antes da fundação do mundo. E a palavra que passamos por alto e vimos aqui embaixo para sermos tentados e provados, se tivéssemos vindo através disto, não teria havido nenhuma tentação. Haveríamos sabido todas as coisas. Essa é a razão porque Jesus sabia de todas as coisas, porque ele era a palavra antes de ser carne. Entendeu, Daniel? Se tu tivesse passado pela teofania, nós nunca passaríamos por tentação. Nós saberíamos todas as coisas. Amém. Amém. Deus não te condena, irmão. Deus não te fez tu ser humano, te condena por ser humano. Ele sabe que tu não passou por aqui. Por isso que ele também se tornou carne para se compadecer de ti. O inferno não é lugar de pecadores. O inferno é lugar de pessoas que não se arrependem.
Ninguém vai ir para o inferno porque pecou. As pessoas vão para o inferno porque não crê que Jesus Cristo é poderoso para perdoar o pecado deles. Essa é a verdade, gente. Simples, né? Verdade nua e crua. Irmão, vocês me dão mais 5 minutinhos? Eu preciso mostrar uma coisa importante aqui. 5 minutinhos. Tá cedo ainda lá. É 8 e pouquinho ainda. É 8 e alguma coisinha. Só mais um pouquinho aqui, irmãos. Eu preciso falar essa parte aqui, que isso aqui também é importante. Tem uma outra questão, que eu já vou colocar isso aqui, né? Tem uma outra questão, que é a respeito do corpo do ímpio. Já vi pregadores pregando sobre ímpios em teofania. Alguém já viu? Algum pregador se refere a isso? Já viu, Saulo? A irmã Angeira também já ouviu? Eu já vi pregadores falar sobre teofania de ímpio. Irmão, ímpio não tem teofania. Porque a própria palavra teofania não caberia para o ímpio. Verdade. Teofania, manifestação de Deus. Mas não significa que o ímpio que morre não tenha um corpo. Vamos ver aqui uma escritura e vamos ver a mensagem aqui, por que ele tem um corpo. Quero ler 2 escrituras e 2 mensagens, eu encerro, tá? Vamos lá. Para quem está anotando, Evangelho de São Lucas, capítulo 16 e versículo 22. São Lucas 16 e 22. Olha que interessante essa escritura aqui, que esclarece muito, né? 16 e 22. Diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o homem rico também morreu e foi sepultado. Então ele foi para o inferno, né? Estava no inferno. E no inferno, então ele está no inferno. Ele ergueu os olhos. Então tinha corpo, né? Tinha olhos. Viu que tinha um corpo? Estão de acordo? Ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do dedo na água refrescante a minha língua. Então, o incrédulo tem um corpo também. Não é teofania, mas tem um corpo. Ele está lá no corpo. Aqui, ó, a mensagem agora. O profeta contando a experiência dele. Ele diz assim, deixa eu ver se eu estou no parágrafo certo, 81. Pouco depois eu ouvi um som mais fúnebre que jamais ouvi, foi a sensação mais horrível, quando ele esteve no inferno. Mesmo um fogo literal queimando seria um prazer comparado com o que isto era. Agora essa visão jamais tem estado errado, e foi simplesmente uma sensação mais horrível que eu tive. O que fez? Eu ouvi um barulho que soava, como um tipo de uma coisa assombrada. E quando isso estava, que eu olhei vindo, eram mulheres. Então, o profeta estava lá no inferno, e ele viu claramente que eram mulheres vindo. Então tinha um corpo, né? Um corpo tão perfeito que podia ver que era a anatomia de uma mulher. Verdade. Não era assim alguma coisa que aparecia e desaparecia, era um corpo, né? E elas tinham uma coisa verde nos olhos. Aí depois dá todos aqueles detalhes ali, então... O profeta conseguiu ver os olhos dela, a maquiagem nos olhos dela, isso lá no inferno, né? Então, tem um corpo. Eu poderia ler ali, mas não quero ler essa parte ali, porque para poder encerrar, quando o profeta dá testemunho daquele homem lá, daquele senhor de idade que havia morrido, lembram disso? Aquele homem que havia morrido, depois de 5 anos a mulher bateu nele lá no deserto, estava num corpo, né? E continuava sendo um homem velho. E não era como Mombrão na teofania, jovem. A filha dele, jovem. A irmã Hope, jovem. Todos redimidos, aquela de 80 anos, jovem. E ele continuava um velho. Vê o tipo de corpo que eles estão? Corpo envelhecido. Por quê? Eles partem seu sangue. Antes mesmo de o sangue ser derramado, era assim. Quer ver como era assim? 1 Samuel capítulo 28, deixa eu ver o verso aqui, versículo 12 de 1 Samuel. Aqui falando sobre a bruxa de Ben-Endor que faz subir o espírito de Samuel, diz assim: E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com alta voz, e a mulher falou com Saul dizendo: Por que me enganaste? Pois é Saul. Ele disse a ela: Não temas, pois o que viste tu? E a mulher disse a Saul:
eu vi deuses ascendendo da terra. Ele era profeta, né? Por isso que ela usa essa expressão deuses, né? E ele disse a ela, de que forma ele é? Ela disse, é um velho. Tu vê que o Samuel não estava num corpo jovem. Por que o Samuel não estava num corpo jovem? O sacrifício não tinha acontecido. Ninguém tinha passado pelo processo do novo nascimento. Ô, gente, vocês compreendem essas coisas? Aí eu volto àquela pregação lá que eu fiz muito tempo atrás. O que foi a ressurreição dos santos do Velho Testamento? Sair desse corpo velho para a teofania. Por isso que eles terão a ressurreição do corpo glorificado no rapto. Olha, irmão, que perfeita é a palavra, né? Perfeita a palavra, né? Ei, glória a Deus, aleluia. Ah, minha hora terminou, queria ler mais uma coisinha aqui. Eu vou ler, irmãos. Me perdoe. Nem que você fique bravo e não venha no culto domingo que vem. Rapidinho, pode pegar ali o quadro para mim rapidinho? Bota o quadro aqui rapidinho, só quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Rapidinho, irmãos. 5 minutos e eu prometo que eu paro. Glória a Deus. Aleluia. E só quero... Ai, Jesus, Deus me ajude a ajudar vocês a ver isso. Onde é que está os giz aqui? Vê se consegue um giz ali para mim, ali, o Jefferson, por favor. Tem aquele pano ali. Ah, pode ser limpa com isso aqui, ó. Achota esse bichinho assim, vai te picar. Vê se tem um giz aí atrás para mim, filha. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isso, só um é o suficiente. Olha, irmãos, só isso aqui é rapidinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Isso aqui é importante. Ó, isso aqui eu já fiz aqui para os irmãos. Ó, esse aqui é o detalhe agora aqui, ó. Esse aqui é o detalhe importante. A Igreja Católica prega sobre o purgatório. Na verdade, o purgatório é essa vida que nós vivemos. Aqui Deus está purgando nosso pecado. Nós vivemos neste mundo aqui. Aqui nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Bom? Acima existe o mundo superior. Tá? Aqui existe o mundo superior. Vou colocar aqui a sexta dimensão. E aqui existe o mundo inferior. Aí o profeta dá uma ordem disso aqui. Lembra que ele disse? Isso aqui está em 3 partes, isso aqui está em 3 partes. Aqui está a alma dos perdidos, os demônios, Lúcifer, as profundezas de Satanás. Aqui está os santos, anjos e arcanjos, querubins e serafim, e Deus na 7ª dimensão, 3 para cima e 3 para baixo. Nós estamos aqui no meio, intermediário. Compreenderam, né? Amém. E o profeta disse assim, olha agora que interessante. Ele diz assim, como sempre eu tenho dito, eu creio que esse momento que a igreja está passando aqui, vida de seres mortais, e cada um delas está nessa grande conglomeração de culpabilidade, de escuridão e de sombras. São seres mortais que vivem aqui, agora estão influenciados desta maneira, ou estão influenciados de outra maneira. Você pode estar aqui sendo pecador ou santo, sem ser influenciado por o mundo de baixo ou pelo mundo de cima. Não vou ler todo aqui, só vou colocar isso aqui para os irmãos. Outra hora a gente fala com mais tempo. Então, irmãos, você está aqui, e a vida que tu vive aqui, você está sendo influenciado ou pelo mundo de cima, ou pelo mundo de baixo. Cuidado com as tuas atitudes, hein? Verdade. As tuas atitudes aqui, ó, revela de onde está vindo a tua influência. Verdade. É? Sempre maldizendo, sempre espraguejando. Do céu não pode vir isso aí. É? Impossível. Então, cuida com a vida aqui, ó. O que vive aqui, ó, ou está sendo influenciado aqui ou daqui. Tá. Só para encerrar aqui, daí eu encerro. Quando é que você começa a ser influenciado por aqui? Alguém pode me responder pelo Espírito?
Tu não vale, né? Depois que tu nasceu de novo, então, aqui não tinha nada. Não tinha nada. Era apenas o pensamento de Deus. Tu nasceu de novo aqui, tua teofania se expressou. Pronto, agora tu tem um edifício da parte de Deus. Teofania expressada. Agora o teu negativo passa a ter um positivo. O que o teu positivo fizer, o teu negativo aqui faz. Sombra? A sombra não age sozinha, o positivo faz. Então começa a ter influência de cima. E a influência de baixo? Hã? Deixa eu colocar aqui de uma maneira mais simples. Tem um tempo na tua vida, irmão, que você não é nem influenciado nem embaixo e nem em cima. Que as coisas erradas que tu faz é devido à tua natureza caída. A partir do novo nascimento, tu é influenciado pelo mundo de cima. A partir do novo nascimento. Porque aquele que é nascido de Deus, amém. E quando é que tu começa a ser influenciado pelo mundo de baixo? Sabe quando é, irmão? Quando a pessoa chega naquele limite, que ele ouve a voz de Deus pela última vez e ele diz não, ele rejeita. Então, ele passa a ter essa influência aqui do inferno. É como se a alma dele estivesse em prisão. Pode, irmão, dar um banho de batismo nele, pode dar um banho de óleo, pode todo mundo orar por ele, está preso, ele vai ser influenciado pelo mundo de baixo. A influência dele vem de baixo, não tem como... Ei, glória a Deus. Vamos colocar em pé, não vou continuar, senão... Vocês estão felizes? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Ei, glória! Aleluia! Aleluia! Enquanto os músicos vão se preparando aqui, nós vamos fazer a oração aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oração pela Moisés. Quem pelo irmão Moisés, né? Arroio de Silva, tá? Irmão Moisés. Aqui uma libertação pelo Jonathan Rodrigues de Oliveira, que está aqui só Jesus na causa, então é só Jesus mesmo, né? Amém. Oração pelos meus parentes em Canoas e Cachoeirinha do Sul, irmão Lauro, né? Oração pela Stephanie Matias. Fechamos nossos olhos, você crê no poder da palavra? Amém. Levanta tua mão se tem necessidade, a oração já também vai ser direcionada a você. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse momento especial que o Senhor tem nos dado. Sei que o Senhor já havia preparado a tua igreja para esse momento aqui. E sei que coisas maiores ainda, Senhor, o Senhor tem para nós, para nos revelar por meio da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos enviou um profeta e deixou essas coisas tão claras para nós. E hoje nós podemos ver claramente, Senhor, o plano divino sendo desenrolado diante de nós. Meu Pai, glorificas o teu nome, deixa os teus filhos, meu Deus, saberem que a tua bênção está sobre eles. E que nesse momento, aqueles que têm nascido de novo, meu Deus, há um corpo celestial teofânico que ele está lhes representando ali diante de Deus. E quando vem a fraqueza, Senhor, vem a dificuldade, a luta, e eles pensam em desistir, algo acontece e eles permanecem firmes, porque algo ali em cima está lhe influenciando. Há um positivo, Senhor, que faz com que eles consigam vencer a batalha aqui, esse negativo aqui na terra. Agora, meu Deus, cada pedido de oração que foi feito aqui, saber que é só o Senhor na causa, toca com a tua mão santa de poder, opera para a glória do teu nome, opera na mão daqueles que levantaram nessa noite aqui, Senhor, impedido pelos seus problemas, suas necessidades, deixa a tua graça e a tua misericórdia ser sobre eles. Esta é a nossa oração e nosso agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá ao Senhor aqui.